Existem coisas que a gente, na presunção religiosa, fica querendo definir, fica querendo virgular, fica querendo estabelecer limites, que são verdadeiras blasfêmias, porque Deus está para além da nossa capacidade de poder dizer o que é e o que não é, quem é e quem não é. Se eu sei, bem-aventurado eu sou se eu pratico. Agora, quem não sabe, não sabe. E viveu de acordo com a luz que teve. Jesus diz 4, 5 vezes nos evangelhos que ninguém será julgado pela luz que não recebeu. Todos nós seremos julgados pela luz que nós tivemos. E tivemos consciência dela ou rejeitamos. E o próprio inferno, a teologia judaica, coloca no Seol. Esse cara termina na sepultura. É como o texto hebraico lá de Gênesis diz, para Adão não comer do fruto da árvore do bem e do mal, porque diz, porque no dia em que dele comerdes, morrendo morrerás. Morrendo morrerás. Então, não tem transcendência. Inferno é a não transcendência total, é não passar da presente ordem de coisas. A gente está na possibilidade, o amor é que nos leva a transcender. Quando a gente tem consciência dessa transcendência, é uma bem-aventurança. Agora, quando você não tem, eu não julgo ninguém em lugar nenhum. Eu tenho encontrado seres humanos infinitamente melhores do que os melhores seres humanos religiosos que eu conheço e que não sabem de coisa alguma, mas que carregam aquela bondade intrínseca, aquela vontade de justiça. Eles vivem a divindade muito mais do que muitos religiosos. Muito mais. Como Paulo disse e o senhor no início falou, Deus é único, é singular, é indizível, do ponto de vista do nosso vernáculo, é indisponível às nossas configurações. E ele é conhecido, e Paulo diz, por meio das coisas criadas. Meio das coisas criadas. Aí você vê gente no mundo inteiro que nunca ouviu falar de nada, mas tem Deus do coração por meio das coisas criadas. Eu só queria ainda manter a gente ficar nesse assunto do inferno. A visão no Islã do inferno. Tem 4 questões só. Da salvação também. São 4 questões que eu preciso Tá fechar, bom. senão Claro. não vou conseguir dormir direito. Ficarem abertos. A primeira questão, quando você falou sobre a questão quando eu falei sobre a questão da fé, a fé ela aumenta com boas ações e diminui com as más ações. A base é a convicção. Então, a fé emocional ela aumenta com as boas ações. Então, quando você faz boas ações, você sente alguma coisa agradável que te impulsiona a fazer mais e você se satisfazer e você sentir algo agradável. Ajudar uma pessoa necessitada, alimentar um necessitado. Orar com concentração, com foco, fazer um jejum com foco, com desejo de fazer, então isso aumenta a sua. Essa é a primeira questão. A outra questão que você falou sobre onde as religiões elas se dividiram. Deus, quando ele colocou as suas normas, a sua religião, que a gente chama de normas, né, conjunto de normas e regras que ele quer que nós sigamos para sermos felizes, para encontrarmos a luz nessa vida e na próxima. Os que seguiam essas regras são chamados de muçulmanos. O que é muçulmano? É aquele que se entrega total e voluntariamente a Deus único. Então os judeus, exatamente, aqueles que seguiam a Torá, que seguiam os profetas, eram chamados de muçulmanos. Então os judeus da época que seguiam Moisés, para nós, eles eram as pessoas que se submetiam à vontade de Deus. Então são os muçulmanos. Quando veio uma outra mensagem, aqueles que continuaram seguindo a nova atualização continuaram sendo os muçulmanos, porque se submeteram à nova atualização. Aqueles que seguiram a Jesus, na época de Jesus, eram os muçulmanos da época. E depois, quando chegou ao Corão e foi revelado o Alcorão, aqueles que seguiam o Alcorão eram os muçulmanos da época. A divisão entre os 3 segmentos é na questão de Jesus. Esse é um ponto principal. Aqueles que acreditaram que Jesus era o próprio Criador, que é o próprio Deus, ou Filho de Deus, ou um profeta, ou não é nada, é um sábio, ou um impostor, ou não é
um divino, não é um mensageiro de Deus, nem nada. Ele não tem status. Nós, muçulmanos, acreditamos, aí cada grupo seguiu, e nós, muçulmanos, acreditamos nessa questão. Então, acredito que nesse contexto, e quando houve a tradução das escrituras, quando perdeu-se as escrituras originais, tanto que hoje, o Alcorão Sagrado, para nós, ele só é sagrado no árabe, porque é o original. Tudo que é tradução é a palavra do tradutor e não é sagrado. Então, se você tem 3, 4 traduções do Alcorão, elas não são sagradas porque é a palavra do tradutor. A palavra sagrada de Deus para nós, o Alcorão, é na língua original, que é o árabe, e que continua intacto. A terceira questão, o Rabino, quando estava falando, é importante, porque citamos aqui, são 3 representantes de religiões, é importante a gente saber onde se convergem, onde divergem, né? Quais os aspectos. Ele falou sobre Abraão e seu filho, que foi oferecido em sacrifício, que era Isaac. Então, que é Isaac. Para nós é Ismael, porque é o primogênito. E é importante mostrar como é que porque nós acreditamos que o primogênito de Abraão é Ismael, porque nasceu antes de Isaac. Isso na visão, né, diferente da visão judaica cristã. Porém, é importante para quem está nos assistindo, tem essas divergências, é importante. Também a quarta questão é sobre o inferno. Para nós, o inferno ele é físico, assim como o paraíso é físico. E qual que é a porta de entrada para o paraíso para nós, físico? É crer em Deus único, da forma como Ele determinou. E para nós, o inferno, sim, é físico. Por quê? Né? De novo, respeitando as demais. Não precisa mais fazer. Mas eu me preocupo com quem está assistindo muito. O respeito é muito importante. Eu tenho todo o direito de colocar o que eu quero, mas com o devido respeito. Para nós, o que se imagina? Que nessa vida, as pessoas que fizeram o bem, mesmo não acreditando em Deus, elas serão recompensadas. Deus é justo. Para o não paraíso, importa. a vida eterna. Não. Não? Não. Só entra no paraíso com uma condição, Qual? que é o ingresso, que é acreditar em Deus único, que é o dono do paraíso. Como que eu não acredito em Deus e eu entro no paraíso? Ou como que eu vou, se meus pais, ou se eu desobedeço meus pais, eu fico de castigo. E é físico. Entendi. Não é um castigo espiritual ou imaginário. Não, ali eu fico sem o videogame. A gente tomava chinelada naquela época. Então é um castigo. E o inferno é como? O inferno para nós é o fogo. É o fogo infernal. E o paraíso é o eterno. Divide-se em 2 partes. As pessoas que entram no inferno. Ou elas acreditam em Deus e suas más ações são maiores do que as boas ações, pode ser que Deus as perdoe, pode ser que não. Se não perdoar, elas entram no inferno. Por exemplo, eu desrespeitei aqui, ou tomei alguma coisa do pastor, por exemplo. Tomei alguma coisa dele. Eu pedi perdão a Deus. Deus só vai me perdoar se ele me perdoar, porque eu tomei algo dele. Então, Deus não interfere nas questões que tem entre as pessoas, porque se eu tomei alguma coisa dele, tomei a vida dele, tomei a honra dele, tomei a propriedade dele, ele tem que me perdoar. Eu tenho que ser humilde, chegar e pedir perdão e devolver, ressarci-lo. Se eu fizer isso, se eu pedir perdão a Deus, Deus pode me perdoar. Se não me perdoar, eu serei punido no inferno, pagarei o que eu devo e depois irei para o paraíso. Agora, se eu não querer morrer, não crendo em Deus e não seguindo nada daquilo que Deus determinou para mim, eu estarei no inferno eternamente. É assim que a religião islâmica, ela determina e é muito objetiva. Em tudo isso, ela é muito objetiva, muito sucinta, e ela fala paraíso e inferno físicos.
O evangelho é dimensional. Dimensional? Dimensional. E no judaísmo? O inferno é chamado de Sheol. Sheol não tem nada... Eu quero antes me referir a uma coisa que o Sheik falou. Primeiro, parabéns pela sua sensibilidade e pelo seu respeito, a forma como o senhor se expressa. Sempre pedindo para, isso é muito bonito. É um belo exemplo. Muito doce. Exemplo. É mesmo. Muito doce. Aliás, a conversa toda está com esse gosto doce, isso é muito bonito. Sim, para nós judeus, Ismael ou Ismail em árabe, ou Ismael em português, era o primogênito. Mas ele era o primogênito de Agar. E tem uma coisa muito interessante, por isso que eu faço essa parte, porque eu acho que isso é muito interessante. O primogênito é muito importante nas duas religiões, né? O primeiro. Sim, só que no judaísmo a gente tem... dito que foi, o primogênito foi oferecido... Desculpa te cortar. Sim. Foi oferecido. O primogênito é que foi oferecido em sacrifício. E aí fica quem é o primogênito. Na Torá não está escrito primogênito, está escrito Isaac. Mas assim, o que eu quero trazer... É o filho da promessa. Sim. Eu acho que era Isaac. Pelo menos o que eu li na Bíblia em português está... Karnait bincha, pegue... Não, está escrito o seguinte, eu vou te falar. Karnait bincha, pegue por favor o seu filho, et yehidecha, o teu único filho, et Yitzhak, ou Isaac. Assim está escrito na Torá. Se é o único filho... Não, assim está escrito na Torá, ou Isaac. Mas se é o único filho para nós, ele já tinha Ismael. O seu único... Ismael já tinha até saído do convívio com Abraão. Mas o que eu quero trazer agora é uma coisa interessante, porque faz parte dessa questão da estrutura da Torá, que ela é desconhecida da grandíssima maioria das pessoas. A Torá tem muitíssimos padrões, como aqueles numéricos, e ela também tem outros padrões, por exemplo, o padrão do caçula e do primogênito. Como eu falei antes, e esse é um ponto divergente e muito específico do judaísmo, eu acho muito interessante trazer isso para as pessoas compreenderem quais são as diferenças. Tem diferenças importantes e tem convergências muito importantes também. Então, no judaísmo, o caçula tem um lugar especial. Como Benjamim teve, né? O caçula tem um lugar especial. Por que o caçula tem um lugar especial? Porque do ponto de vista social, o primogênito tinha um lugar especial. Então o caçula, ele já nascia com mais dificuldades, com mais empecilhos. E como eu expliquei lá atrás que o objetivo de Deus na criação é proporcionar para o ser humano o seu desenvolvimento, porque Deus é como um pai, e o objetivo do pai é que o filho se desenvolva. Então, as maiores almas, elas vêm como caçulas. Então vamos pegar Caim e Abel. Abel era o caçula. Dos filhos de Adão, vamos voltar antes. Caim, Abel, e depois ele tem Shet, que é o terceiro filho. Esse terceiro filho é o que vai dar a linhagem da humanidade. Noé tem 3 filhos, Shem, Ham e Yefet. Sem, cão, em português, né? E Jafé. O Shem, que é o caçula, apesar de que lá não está tão claro assim, ele vai dar origem aos israelitas, aos hebreus, que vão dar origem às religiões abrâmicas, etc. Agora vamos pegar Abraão. Abraão tem Isaac e Ismael. Pelo relato da Torá, Ismael é o primeiro filho com Agar, com a serva. Ele é primogênito dela. E depois ele tem o filho do milagre com Sara. Ele é primogênito por Sara. Porque o status de primogênito significa, na origem, aquele que abre o ventre da mãe. Apesar de que, de fato, Ismael é o mais velho. Depois a gente vai ter a história de Isaac. Isaac vai ter 2 filhos. Jacó. Vamos pela... Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito. E Jacó tem que fazer todo aquele esforço para lutar com o anjo, no final das contas, se tornar Israel e conseguir se destacar. Depois disso, a gente vai ter os 12 filhos de Jacó. Quem é que se torna o grande deles naquela história toda? É José.
que é o penúltimo filho, que ele é um primogênito por um lado, ele é o primeiro filho de Raquel, mas ele, em comparação a todos os demais, exceto o irmão menor Benjamim, que vai dar origem a um rei, que é Saul, que também vem o reinado dele, ele é o principal deles. Depois a gente vai ter a história de Efraim e Menaxê, Efraim e Menassés. Quando Jacó está no leito de morte, ele vai dar a bênção para os filhos, e José coloca a mão direita do pai na cabeça do primogênito, que é Menassés, e a mão esquerda na cabeça do caçula. E o que José fala? Perdão, o que Jacó fala? Ele troca. Ele inverte as mãos e ele põe a direita na cabeça do caçula e a esquerda na cabeça do primogênito. A mesma história com o rei Davi, com a casa também, de Jessé, que ele é o mais novo de todos e etc e tal. Então, são dois pontos de vista muito diferentes e por trás deles há uma visão de mundo muito diferente também. De acordo com a visão da Torá, e também a gente tem os dois filhos de Judá, que tem a mesma situação. De acordo com a visão da Torá, os caçulas, os mais fracos, os menos beneficiados e etc., eles vêm com um potencial maior, justamente porque eles vão precisar enfrentar toda a sociedade e todas as situações que são impostas. Eu achei interessante isso, porque isso converge com aquilo que eu falei, que de acordo com o judaísmo, realmente a gente está aqui para se desenvolver e para conseguir suplantar as dificuldades. Tem um aspecto aí que é o fato de que, do ponto de vista profético, no Velho Testamento, dentre os 12 filhos de Jacó, a figura que sobressai e que se diz que o cetro não se apartará de Judá. E é de Judá que a gente... Lo yasur shevet mi'Yehuda. É de Judá. Então, tem um elemento aí que transcende a primogenitura e a caçulice, que é essa escolha divina que está para além de todo mérito. Porque Judá era tudo, menos um indivíduo que trouxesse os méritos. Ele tinha muitos méritos maravilhosos. Não, mas ele teve reconheceu o erro dele. Assombrosos. Isso é lindo. Assim como o rei Davi, mas ele reconheceu o erro dele. Agora, Davi era um homem segundo o coração de Deus, teve muito mais sensibilidade espiritual. Mas eu queria só, na parte que me diz respeito aqui... a gente precisa concluir do inferno. Vou voltar pro inferno, não. Eu vou falar do essa inferno. Essa frase ficou, eu vou voltar pro inferno. Tiago, no capítulo 2, no Novo Testamento, sobre religião, qual é a religião? O apóstolo Tiago diz, se alguém quer ser religioso... E o que ele diz? Ele diz, a verdadeira religião é esta: socorra o órfão, socorra a viúva nas suas necessidades e todos aqueles que estão em carência e em necessidade. Essa é a verdadeira religião. Aonde quer que se esteja praticando isso no mundo inteiro, isso é muito presente na religião islâmica. No judaísmo, mas são todos os profetas. Mesmo fora de qualquer religião, é um bom quem senso, quer né? que pratique isso, está praticando a verdadeira religião, sabendo ou não sabendo. É como Mateus 25, né? Quando que te vimos? A gente nunca te viu, a gente nem te conhecia, a gente nem ouviu falar. A importância não é o dogma, de acordo com o que você está falando, que é a minha conclusão a partir dos profetas também. E não. Mas desculpa, só que o Sheik queria falar alguma coisa aí em relação à minha fala. Eu queria deixar uma lição de casa para o pessoal que está nos assistindo e também participarem conosco. Sim. Eu lembro e tenho certeza que eu li em alguma tradução da Bíblia que é o primogênito. Então, se alguém souber qual que é, eu gostaria que colocasse na Bíblia que Abraão foi... Não, Abraão que ele ofereceu o seu primogênito. Mas ele está falando que no hebraico... Não, eu sei de cor esse termo. Não, eu sei. Estou falando da tradução, mas ele está falando que no hebraico está o único filho. Sim. Só uma questão, uma lição de casa. Para nós... a gente vê que Abraão foi ordenado a oferecer o seu filho primogênito único, que naquela época era, e não de Agar ou de Sara, mas o dele. E o dele é Ismael. Só para uma questão de argumento e contra-argumento, só isso. No espírito do Novo Testamento, a ênfase que se dá
é na impossibilidade absoluta de Sara dar à luz a um filho. E o milagre que foi. Essa é a gente ênfase, acredita nisso, no milagre, mas inclusive, quando Paulo a gente fala o único usa filho isso, é de Abraão. Paulo usa isso para falar do filho da promessa e de que Abraão foi o primeiro a crer na ressurreição, porque ter aquele filho naquelas circunstâncias com 100 anos e ela com 90 anos era crer na ressurreição dos mortos, porque ele próprio estava morto. Ele estava amortecido sexualmente e ela tinha perdido as regras há muito tempo. Então, Paulo usa isso como uma analogia para a ressurreição. Temos essa passagem também no Alcorão. A história de Sara, da forma como